Fala galera do YouTube, eu sou o Eninho, esse é o canal Matemática Mais e nós estamos aí com mais um vídeo sobre as atividades do PET. Hoje nós vamos fazer as atividades da semana 3 do PET, volume 6 de Matemática do 7º ano. Então peço que você dê seu like aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para você ficar por dentro aí e nos acompanhar nas novidades do canal, combinado? E vamos às atividades. Marimar está utilizando o jogo de xadrez para trabalhar matemática com seus alunos. Ela apresentou o tabuleiro ao lado e o comparou a um plano cartesiano. Após verificarem em qual quadrante o peão está, ela solicitou que os alunos desenhassem essa peça nos outros 3 quadrantes do plano cartesiano. Não é em qualquer lugar, mas sim o simétrico dessa peça em relação à origem do plano cartesiano, em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Desenhe o peão nessas 3 novas posições. Então nós temos aqui o peão, né, no jogo de xadrez aqui, comparando-se com o plano cartesiano, ele está no 3º quadrante, e nós vamos colocar esse peão na simetria, primeiro em relação à origem do plano cartesiano. Então a origem seria aqui, né? E a simetria em relação à origem é lá no 1º quadrante, nessa posição, certo? Aqui nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2 para x, menos 3 para y, né? No caso aqui, ó. E aqui nós temos 2 para x, 3 para y, se nós fôssemos determinar as coordenadas dos pontos aqui. Agora, em relação ao eixo y, o 3º quadrante ele tem a sua simetria no 2º quadrante. Em relação ao eixo x, me desculpe, corrigindo aqui, em relação ao eixo x, né, ao eixo das abscissas, o 3º quadrante ele tem simetria no 2º quadrante aqui, ó, né? Então, seria nessa posição aqui. Menos 2 para x e 3 para y. Agora, em simetria em relação às ordenadas, né, ao eixo y, nós vamos projetar esse peão aqui no 4º quadrante. Nessa posição aqui, 2 para x e menos 3 para y. Então aqui está os três novos peões aqui, né, fazendo a simetria em relação à origem, em relação a x e em relação a y. Número 2. Anderson desenhou no plano cartesiano abaixo a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y. Observe e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são as coordenadas dos 6 vértices da figura, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então aqui nós temos o primeiro ponto aqui, começando aqui em cima, né? 0 e 5, menos 1 e 2, menos 4 e 2, 2 e 0, menos 3 e menos 3 e 0 e menos 1. Então são esses pontos aqui que nós temos aqui plotados na metade dessa figura aqui. Quais são as coordenadas dos 4 vértices que teremos que determinar para continuar a figura? Então aqui, ó, nós teremos que determinar as coordenadas que são simétricas a esses 4 pontos aqui, ó, né? Então, para que nós possamos projetar essa figura aqui à direita do eixo y, né? Então, nós temos que colocar esses pontos aqui, ó, 1 e 2, 4 e 2, 2 e 0, 3 e menos 3. Então aqui percebam que são esses 4 pontos
que estão aqui, medianos aqui, né? E que nós invertemos o sinal aqui das coordenadas em relação a x, certo? Então, o x aqui, ele foi trocado o sinal para que ele pudesse ser projetado à direita do y. Então, ficou assim, 1 e 2, 4 e 2, 2 e 0, 3 e menos 3. E quando a gente liga os pontos, né, nós temos aí a outra metade da figura, certo? O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes ao eixo y para obter os 4 vértices restantes para completar a figura? Letra A. Manter a abscissa e manter a ordenada. Se nós mantivermos a abscissa e a ordenada, nós vamos ter aqui pontos coincidentes, né? Serão os mesmos pontos e nós vamos projetar a mesma parte da figura que está desenhada aqui. Manter a abscissa e multiplicar a ordenada por menos 1. Se nós multiplicarmos a ordenada por menos 1, nós vamos inverter o sinal aqui das ordenadas, né? E nós vamos apenas fazer ela trocar de posição aqui em relação ao eixo x, certo? Multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada foi o que nós fizemos, né? Nós multiplicamos a abscissa aqui por menos 1. Menos 1 multiplicado por menos 1 ficou 1. Então, menos 1 e 2 ficou 1 e 2. Menos 4 multiplicado por menos 1 ficou 4 e 2. Então, a resposta correta é a letra C. Multiplicar a abscissa por menos 1 e manter a ordenada. E a letra D é multiplicar a abscissa por menos 1 e multiplicar a ordenada por menos 1. Né? Também não é a resposta correta. Letra D. O que fizemos foi determinar o simétrico em relação ao eixo y dos 4 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Então, esses 2 pontos aqui, o 0 e 5 e o 0 e menos 1, eles não precisaram ser modificados, né? Por que eles não precisaram ser modificados? Porque nós multiplicamos a abscissa por menos 1. E a abscissa desses 2 pontos aqui é igual a 0. 0 e 5, 0 e menos 1. E quando eu multiplico 0 por menos 1, que eu obtenho o resultado 0. Então, eu vou obter o mesmo ponto, né? Então, respondendo aqui, porque os vértices possuem coordenadas cujas abscissas são iguais a 0, e 0 vezes menos 1 é igual a 0, portanto não altera o valor de x, né? Então o valor da abscissa não altera, permanece o mesmo ponto, que é o ponto de encontro, que são os vértices comuns aqui, né? O ponto de encontro aqui de simetria da figura. E eles já estão projetados no eixo y, né? O eixo y é o eixo de simetria da figura, então são os mesmos pontos. Nas ilustrações abaixo, a linha tracejada indica o eixo de simetria. Desenhe a figura simétrica em cada uma das ilustrações. Então, nós temos aqui 2 figuras. Essa linha aqui que é o eixo de simetria. E nós vamos projetar essas figuras aqui, nessa parte de baixo aqui do eixo de simetria. Então, a primeira figura, né, vai ficar mais ou menos assim. Quando nós projetamos, né, é como se espelhasse, né? E a segunda figura é espelhada aqui na parte de baixo dessa malha aqui. Então, está aí, os simétricos, né? Os simétricos das 2 figuras aí. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura que é simétrica em relação ao eixo y.
determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marque nesse plano o simétrico desses pontos em relação ao eixo Y e desenhe a outra metade da figura. Então, nós temos aqui os pontos, né, da figura, dessa seta que está desenhada aqui no segundo quadrante. Os pontos, né, que nós temos aqui, ó, são 0 e 4, menos 3 e 4, menos 3 e 5, menos 5 e 3, menos 5 e 3, menos 3 e 1, menos 3 e 2, e 0 e 2. Agora, nós vamos pegar, nós temos que projetar esses 5 pontos aqui, ó, à direita do eixo Y, né, que é o eixo de simetria aqui da figura. Então, nós vamos fazer como nós fizemos lá no exercício anterior, né? Pegar esses pontos aqui, ó, que não estão sobre o eixo Y, que assim, o eixo de simetria, e nós vamos multiplicar as abscissas por menos 1. Então, nós vamos pegar esses pontos aqui, ó, menos 3 e 4, menos 3 e 5, menos 5 e 3, menos 3 e 1 e menos 3 e 2. E nós vamos multiplicar o x por menos 1 e nós vamos obter esses pontos aqui, ó, 3 e 4, 3 e 5, 5 e 3, 3 e 1, 3 e 2. E vamos colocar esses pontos aqui, né? E em seguida nós vamos desenhar a outra metade da figura, certo? Aí, ó. Então, o simétrico da figura projetada à esquerda do eixo Y, nós desenhamos aqui o simétrico à direita do Y, certo? Multiplicando os pontos, as abscissas dos pontos que não estão no eixo de simetria por menos 1, certo? Obrigado pela atenção, obrigado pela preferência e eu te convido a continuar conosco aqui no canal Matemática Mais.